Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos que têm assistido os nossos vídeos. Agradeço a Deus mais essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Jesus. Um texto lindíssimo que eu, pesquisando, encontrei lá naquela página que eu já falei para os amigos, que chama-se Momento Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná. Lá tem milhares de textos sobre todos os assuntos. A maioria dos textos são escritos, mas tem muitos textos também que tem o áudio deles. O seu semblante de Jesus refletia o resplendor do sol. Havia algo em sua pessoa que emprestava força às suas palavras. Ele falava como quem tinha autoridade. Autoridade sobre todos, espíritos e homens. Ninguém que a ele se comparasse. Os oradores de Roma, de Atenas, da Alexandria, eram muito famosos. Mas o jovem nazareno era diferente de todos eles. Era muito maior. Aqueles possuíam a arte que encantava os ouvidos. Quando Jesus falava, porém, os que o ouviam deixavam vagar o próprio coração por lugares antes nunca visitados. Jesus sabia falar de forma adequada para cada um de nós. Ele foi o mais extraordinário pedagogo da história. Jesus narrava parábolas e criava histórias como jamais haviam sido narradas ou criadas antes dele. O seu verbo, a sua palavra, desencadeava-se, ora doce, ora enérgica. Enérgica significa que com firmeza, tal como as estações primaveris e as invernosas sabem se apresentar, diferenciando bem uma da outra. Jesus falava das coisas simples, que todos entendiam, para ensinar as leis divinas e arrebanhar os espíritos ao reino de Deus. Suas histórias frequentemente começavam assim: um semeador saiu a semear, e enquanto discursava, os que o fitavam podiam assistir, à semelhança de prodigiosa tela mental, o homem em plena madrugada, indo para o campo, espalhando as sementes. Podiam até, inclusive, quase vê-las brotar na terra fértil. Tal era a inflexão que as palavras de Jesus tinham. Fico aqui imaginando. Ou então, Jesus falava da seguinte forma: um pastor contou seu rebanho ao cair da tarde e descobriu que faltava uma ovelha. E todos lembravam a figura dedicada do pastor solitário, que passava em torno de 9 meses nos campos com seu rebanho. Ao anoitecer, colocava todas as ovelhas no aprisco, guardadas, um abrigo de pedra. E ele mesmo se transformava em porta-viva, deitado, atravessado num único acesso, protegendo-as. Em sua fala, havia um poder que faltava aos brilhantes oradores da velha guarda e da Grécia, da velha Roma e da Grécia. Porque Jesus falava, figurativamente falando, com o coração. Ele verbalizava tudo aquilo que estava dentro do seu coração. E o que tinha dentro do coração de Jesus, e que tem, é amor. Então ele falava com amor. Nós percebemos isso nos nossos relacionamentos com as pessoas, nas conversações que nós fazemos com as pessoas. Que realmente, quando a pessoa tem sinceridade, a gente se admira das suas palavras. Quando eles pronunciavam os seus discursos, falavam da vida aos seus ouvintes. Isso os brilhantes oradores da Roma antiga e da Grécia. Jesus, porém, informava
da destinação gloriosa do ser, da vida que era perene, que nunca se acabaria. Jesus falava de um reino de riquezas imperecíveis, um reino para o qual todos teriam acesso, porque é do Pai e todos somos seus filhos. Jesus falava do reino de Deus, que está dentro de nós, de cada um de nós, dentro do nosso coração. Jesus falava, sem que nós ainda pudéssemos compreendê-lo, que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Jesus observava a vida, enquanto eles observavam, os oradores observavam a vida com olhos humanos, Jesus via a vida à luz de Deus e assim se apresentava. Era ele como uma montanha que se dirigia às planícies. Conhecia a intimidade de cada um e individualmente alcançava as criaturas, falando-lhes do que tinha maior carência. Lembram-se da passagem da mulher que ia ser apedrejada? Jesus calmamente esperou passar o tempo e depois disse: aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. As pessoas fizeram uma reflexão e a inflexão da palavra de Jesus fez com que nenhum deles pudesse mentir para si mesmo, dizendo: não, eu não tenho pecado, eu vou apedrejar a mulher. Não. As palavras eram tão profundas que eles disseram: não, eu sou um pecador também. Se ela é uma pecadora, eu também sou um pecador. Eu não tenho direito nenhum de atirar pedras nela, de julgá-la, porque eu também sou um pecador. Isso tudo em razão das palavras de Jesus, do modo como ele as pronunciava e de como elas efetivamente adentravam o nosso coração. Por isso que dizíamos aqui que ele conhecia a intimidade de cada um e falava diretamente ao nosso coração. Ninguém que o igualasse, isso porque Jesus é maior do que todos os homens. Jesus é o espírito mais evoluído que conhecemos. É o construtor e o governador do planeta Terra. Sua sabedoria vinha diretamente de Deus, com quem comungava de forma ininterrupta. Nós também recebemos de Deus. Mas Jesus, por ser um espírito melhor, mais vivenciado, muito mais velho do que nós, com bilhões de anos de criação, já conhecia efetivamente Deus. Por isso ele nos disse: ame a Deus acima de todas as coisas. E ele efetivamente sabia do que estava falando, por isso ele nos ensinava isso. Sua sabedoria então vinha diretamente de Deus. Por isso mesmo, por mais de uma vez, expressou-se afirmando: eu e o Pai somos um. O que levou alguns de nós a pensarmos que ele era o próprio Deus. Mas era a afinidade, a comunhão de pensamentos. Se Jesus é tão grande e sua mensagem tão clara, porque apesar de 2 milênios transcorridos, prosseguimos sem lhe seguir os ensinos? Pensemos nisso. Do que mais carecemos para que nossas mentes despertem e nossos corações se afeiçoem ao bem? Perguntemos isso para nós também. O tempo urge, as tempestades nos alcançam. Mas pensemos sempre: Jesus é o porto seguro, é o nosso pastor, é o nosso mestre. Fazemos reverências a ele. Já aprendemos isso. Mas não lhe seguimos os seus passos ainda, o que é lamentável. Mas nós iremos conseguir, certamente, porque as suas palavras atemporais, as suas palavras imortais, um dia calarão profundamente em nós, fazendo com que nós efetivamente lhe sigamos os passos. E seguir os passos de Jesus é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus, confia nas suas leis,
não tem medo de nada, enfrenta todas as dificuldades sempre com confiança e também respeita o seu próximo, entendendo os seus limites, entendendo as suas necessidades, sabedor de que eles, como nós, temos o mesmo objetivo: alcançarmos a paz, o equilíbrio e termos por fim felicidade. Pensemos nisso, reflitamos sobre a palavra de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz.